Então tá bom. Gente, Vamos lá. então vamos começar a nossa live aqui. Então, é com imenso prazer, satisfação, é uma honra estar aqui com a gente, a Suzana Boaventura, Kupdilovski Boaventura. Isso. E tanto que quando foram fazer o convite, puseram assim, Suzana Boaventura. Eu falei, não, senhor, pode apagar e pôr Kupdilovski aí no meio. Agora, como escreve, é problema de vocês. Bom, e a Suzana, como se quem assistiu a live agora do Renato, pode ver que é o mesmo cenário. Eu mudei o meu, né? Só para parecer diferente. Pois é, a gente nem isso, né? E a Suzana é engenharia química. E a Ana Carolina, já sei que ela vai fazer uma pergunta aqui para você. Suzana, legal. quando a gente é criança, a gente às vezes quer ser veterinário, quer ser astronauta. Eu queria ser astronauta, por exemplo. Mas ninguém acorda querendo ser engenheira química. Isso daí é um processo, né? Como que foi o processo? O que te levou a escolher engenharia química? Realmente, né? Ninguém, até hoje, né? Muitos profissionais não sabem o que o engenheiro químico faz, né? Minha mãe, até hoje, eu tenho que explicar para ela o que o engenheiro químico faz. Mas realmente, né? Não é uma profissão assim que desde pequenininho já se fala, eu quero ser engenheiro químico, né? Como se fala às vezes, eu quero ser médico, quero ser dentista, veterinário, né? Não é. Normalmente, né? O que eu vejo é assim, crianças que falam, eu quero ser cientista, que era o meu caso, né? Desde criança eu falava, eu quero ser cientista. Né? Então, assim, cientista engloba um mundo de profissões, né? Mas aquilo ali já te indica que você tem um quê para ciências, né? Então já é um indicativo, né? Agora, no meu caso, eu fui optar pela engenharia química mesmo, eu já estava no final do ensino médio. Eu sabia que era área de exatas, né? Sempre gostei muito de área técnica, sabia que era área exatas, né? Ligada à matemática, física, química, mas eu não sabia exatamente o que, e na verdade foi um insight de uma professora minha do ensino médio, né? Que chegou para mim e me perguntou o que eu ia fazer. E eu falei, não tenho certeza, sei que é da área de exatas, e ela falou, você conhece engenharia química? E eu não conhecia engenharia química, né, gente? Morava no interior de Minas, uma cidade super pequena, não tenho na minha família outro engenheiro químico, não conhecia. E aí ela me falou, então procure saber o que é, porque eu acho que você ia se dar muito bem sendo engenheira química. E aí, a partir daquilo, ela me despertou. E aí eu fui procurar saber, fui me informar, fui na universidade, conversei com coordenadores de curso de engenharia química, e aí me decidi. Então foi um processo assim, bem no final do ensino médio mesmo. E por que engenharia química e não química? Você gostava de química, você acabou gostando de química. Então, eu vou emendar, que acho que a Ana Carolina também, a Ana Carolina que está aqui presente, ela viu, nós fizemos uma live com um químico, com o Jonas Gruber, e qual é a diferença entre fazer uma faculdade de química e uma faculdade de engenharia química? Essa é uma dúvida bem clássica, assim, tanto de quem pensa em fazer engenharia química quanto de quem pensa em fazer química, né? E apesar, né, de ter o nome química, né, lógico que elas têm aí uma interseção, né, tem uma zona de convergência, mas são profissões diferentes, né? Vou explicar um pouco. Então, assim, vamos lá, o químico, né, que eu acho que é mais fácil de entender, muito por conta aí da disciplina da química, né? Então, o químico, ele estuda profundamente, né, nos 4 anos aí de faculdade, ele estuda muito as reações químicas a nível molecular, né? Então, o que acontece ali com átomo, com elétron, o spin do elétron. Então, ele estuda a nível molecular, um detalhamento muito grande. E técnicas analíticas também. Então, por exemplo, as técnicas analíticas de raio-x, infravermelho, espectrômetro de massa, o químico estuda a técnica profundamente, né? Tanto é que
são muito, a maior parte, né, dos detentores de patente desses equipamentos, muitas vezes são químicos, nem são engenheiros, são químicos, porque eles estudam essas técnicas profundamente. Tá? O engenheiro químico, ele também estuda reações químicas, também estuda técnicas analíticas, não com a mesma profundidade de um químico, aí é um estudo mais superficial, e ele se aprofunda muito em processos químicos. Então, o que isso seria? Eu gosto de dar um exemplo aí que é bem ilustrativo, tá? Por exemplo, uma indústria cosmética, né, o desenvolvimento de um hidratante novo, né? O químico, qual que é o papel do químico ali, né? O químico, ele fala, olha, esse reagente é compatível com esse, se você misturar esses dois, você pode ter esse terceiro, que tem essa propriedade química, né? Você pode identificar essa reação por meio dessa técnica analítica. Então, ele vai nesse âmbito bem fundamental mesmo da pesquisa, né? E laboratorial. O engenheiro químico, o que ele faz? Ele pega isso, ele pega essa formulação e ele fala, tá, essa reação é uma reação exotérmica ou endotérmica. Se ela é exotérmica, libera calor, eu vou ter que projetar um reator que tem um resfriamento. Esse resfriamento vai ter que ser com o quê? Com água, com líquido refrigerante. E essa reação libera gás. Se ela libera gás, eu vou ter que pensar na segurança de processo, eu vou ter que ter uma válvula para escape de gás, até que pressão pode atingir ou não. Então, o engenheiro químico, ele atua muito no processo para se chegar naquele produto final. Então, ele sai da escala de laboratório e vai para a escala industrial. Então, assim, em linhas gerais, essa é a diferença. Não sei se ficou claro. Se não ficar claro, gente, vocês fiquem à vontade, viu, para perguntar de novo. Aliás, estão abertas as perguntas. Isso daqui, gente, tem que entender que não é uma palestra, é um bate-papo. É como se estivesse numa roda, assim, tomando guaraná, refrigerante. Bom, e não tem dúvida boba, não. Dúvida é dúvida. Ilustra, né? Isso. Você fez faculdade aonde, Suzana? Eu fiz na UFMG, em Belo Horizonte. Suzana, conta pra gente. Acho que dá para perceber o meu sotaque. Você não percebe mais, Enzo, mas quem não me conhece deve perceber. Eu acho lindo esse sotaque. Suzana, me conta uma coisa. Tá bom, você fez de Minas, você fez Federal de Minas, e a sua vida profissional? Uma pergunta que não quer, como é que você veio parar em Santo André? Santo André, né? Então, o Principado de Santo André, vamos deixar isso bem claro, o Principado de Santo André. Quando eu me formei, eu já tinha tido a experiência do estágio, né? Já tinha tido experiência com iniciação científica, né? Com bolsa de iniciação científica, e já tinha tido experiência com estágio. E eu tinha já decidido que naquele momento que eu me formasse, eu queria trabalhar na indústria. Então, eu já tinha essa convicção. E aí eu comecei a prestar os programas de trainee, né? Selecionei algumas indústrias que eu gostaria de trabalhar, né? Alguns produtos que eu gostaria de trabalhar, e fui me inscrevendo, né? E eu tinha muito em mente, assim, que eu queria mudar. Eu fiz meu estágio numa indústria de papel e celulose, depois eu fiz numa indústria de mineração. E eu tinha aí em mente que eu queria mudar de ambiente. Eu falei, eu vou prestar em São Paulo, lá tem muita indústria, fico uns 2 anos e depois eu volto. Né? Essa era a minha ideia a princípio. E aí o processo foi evoluindo, passei na Ródia, que foi meu primeiro emprego, né? A Ródia é a unidade de Santo André, então por isso que eu vim para Santo André, né? E fiquei, a minha intenção primeiro, eu nem aluguei apartamento, nada, dividi um apartamento com uma amiga, porque eu falei, fico aí um tempo, conheço uma outra indústria, depois eu volto, e já tem 20 anos que eu estou aqui em São Paulo, gente. Esses 2 anos viraram 20. Para quem não sabe, mas Santo André é a capital da indústria química do Brasil, né? E aí, então foi assim, São Paulo, para engenheiro químico, né, que queira trabalhar em indústria, né, é um estado muito forte, né, industrialmente falando, então
Acabei ficando por aqui mesmo. Suzana, você está em que empresa agora? Agora eu estou na Braskem. E na Braskem, qual que é o teu cargo na Braskem? Desenvolvimento de produto e Desenvolvimento. aplicação. Eu sempre, assim, o engenheiro químico, né, gente, ele pode atuar em várias áreas da indústria, né, em áreas bem diferentes. Eu sempre optei pela área técnica, né, eu sempre gostei muito de área técnica. Então, eu comecei minha carreira na área de processos químicos. Então, o que se faz, né? O engenheiro que trabalha numa indústria e vai para a área de processos, né? Ele trabalha otimizando os processos existentes. Então, se o processo já existe e está lá, você não vai projetar o reator, o evaporador, ou seja, que equipamento for, porque o processo já está lá. Então, você trabalha muito na otimização daquele processo, né? Então, com o processo existente, que parâmetros eu vou mexer para que ele consuma menos energia, né? Para que ele seja mais sustentável, para que ele consuma a menor quantidade de água possível, para que ele aumente a produtividade, que outros tipos de reagente eu posso trabalhar. Então, se trabalha muito nesse sentido. Ou então, quando a indústria faz um investimento, o engenheiro químico trabalha muito no projeto técnico desse investimento. Então, por exemplo, quais são as novas tecnologias, quais tipos de equipamentos novos existem, quais se adaptam para aquele produto ou não, e aí trabalha toda a especificação daquele equipamento, né? Quando é um processo novo. Então, tem essas dois tipos de trabalho aí dentro da engenharia de processos, né? Suzana, a engenharia química é uma indústria de base. Isso. O engenheiro químico, ele trabalha só na indústria química ou tem outro ramo que um engenheiro químico pode atuar? Não, tem muitos ramos. Eu sempre trabalhei nesses 20 anos em indústria química, né? Mas o engenheiro químico, ele pode atuar em indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria de bens de consumo. Toda indústria que tenha um processo de transformação precisa de engenheiro químico. Então, não é porque tem, né, a palavra químico que tem que ser indústria química. O engenheiro químico ele vai atuar em qualquer processo de transformação. Então, é aí que está o valor dele. Tá? Então, qualquer tipo de indústria que tenha uma transformação vai precisar de ter engenheiro químico. É um leque bem grande de opções para tipos de indústria. E eu acho que é um dos maiores, né? É um dos que tem maior gama de campo de trabalho, engenheiro químico, né? Se comparando com o mecânico, por exemplo. Não, eu concordo, porque justamente por isso, né? São vários ramos da indústria, né? E não só a indústria consolidada, né? Também muita agora, né? Com as startups que se tem, também se tem muito engenheiro químico trabalhando. Por quê? Muito com esse foco sustentabilidade. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, ela existe tanto dentro das indústrias existentes, né, que encontram formas mais otimizadas de produzir aquele produto, como novos processos, né? Então, os processos hoje de biotecnologia, de fermentação, por exemplo, né, para gerar produtos aí de fonte renovável, eles também têm que ter atuação do engenheiro químico para projetar os bioreatores, para definir modo de operação. Então, todos esses processos novos de sustentabilidade que estão por vir são muito ligados à engenharia química. Eu gosto muito de falar isso porque a química, hoje nem tanto, mas há um tempo atrás, ela vamos dizer assim, ficou um termo muito pejorativo, ambientalmente falando, né? Se falava química, já se pensava em poluição, e ficou um termo pejorativo, né? Hoje em dia, acho que nem tanto mais, a indústria química fez um trabalho muito bom de comunicar os avanços dela, né? Ela perdeu tempo lá atrás, ela não fez, ela deveria ter começado a fazer esse tipo de comunicação décadas atrás, não fez,
pela característica que ela é, e, enfim, pagou o preço de ter, né, esse viés mais pejorativo. Mas hoje eu vejo que isso já está sendo ultrapassado, ela comunica bem, e a indústria química evoluiu muito nos seus processos. E essa questão da sustentabilidade, ela é extremamente presente, e o engenheiro químico, ele atua não só nisso, mas também em órgãos reguladores. Então, por exemplo, órgãos reguladores que definem metas, seja para, aí estamos falando mais de indústria, né? Então, metas para as indústrias em termos de sustentabilidade, elas envolvem engenheiros químicos, porque não adianta você colocar foco em processos que não existem. Então, isso tudo passa por discussões com engenheiros químicos. Então, assim, é uma gama de trabalho muito grande, né? Às vezes eu tenho a tendência de falar mais da indústria, porque é onde eu atuo, né? Há mais de 20 anos. Mas é um leque de opções para quem não quer trabalhar em indústria, né? Grande, né? Muito grande, muito grande. Tá cheio de pergunta aqui, ó, da Emily, da Rebeca. Que legal. Aliás, está com uma presença feminina muito grande. Olha só, tá vendo? Uma live com o Renato agora, e também muitas meninas. Cara, onde que estão os homens? Só tem mulher estudando. Pois é. Nossa Senhora. Também me pergunto. Mas sério, eu entrei na turma medicina, acho que assim, a turma tinha 2 homens, o resto tudo menina. Vamos começar com a pergunta da Emily. O engenheiro químico também pode criar produtos? Pode. Essa é a área que eu atuo, né? Eu acabei não completando, né? Me perdi um pouco aí. Falei que eu comecei minha carreira na engenharia de processos, né? Falei o que o engenheiro químico faz nessa área de processos, mas hoje eu atuo em desenvolvimento de produto, né? E aplicação. Né? Então, o que é isso? Né? Você pode tanto trabalhar com desenvolvimento incremental dos produtos existentes, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A Braskem produz resina hidrocarbônica aí que vai para o mercado de adesivos, né? Então, eu já trabalhei, por exemplo, em desenvolvimento de resina hidrocarbônica mais clara. Por quê? Porque os adesivos, se é para uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia, ele não quer aquele adesivo amarelo, né? Ele quer um adesivo claro. Então, eu já trabalhei em desenvolvimento de resina hidrocarbônica de cor mais clara para atender esse mercado, que é um desenvolvimento incremental de um produto que já existe. Mas eu já trabalhei também num lançamento que aconteceu agora em julho, talvez vocês tenham visto, que a Braskem anunciou, de uma cera de polietileno de fonte renovável, que vai para o mercado de adesivo também. O mercado de adesivo usa cera, mas a cera sempre foi de fonte fóssil. E a gente desenvolveu recentemente uma cera que é de fonte renovável, que pode ir para esse mercado, que é um produto extremamente novo. Tem pedido de patente e tudo. Então, pode sim trabalhar com desenvolvimento de produto. E é apaixonante, eu sou suspeita para falar. Tem uma pergunta aqui, que, aliás, eu ia fazer essa pergunta para você no momento da live, mas já que a Rebeca e a Bia fizeram essa pergunta, eu estou achando que tem uma coisinha aqui por trás dessa pergunta. É verdade que engenharia química não tem tanta química como matemática e física? Então, eu vou juntar a pergunta das duas e vou fazer o seguinte. Suzana, é pesada a matemática e a física na engenharia química? E agora uma pergunta minha. Você acha que uma pessoa não fazer uma carreira por causa de matemática e física, se ela gosta de química e matemática, não vou fazer porque tem matemática e física, mas eu gosto só de química? Vamos lá, então. Na engenharia química, tem sim, essas 3 bases são presentes no curso, química, física e matemática. No curso todo elas são presentes, mas eu digo que a química não é a mais presente, né? Na minha ótica, a mais presente é a física, tá? Lógico, não a parte de ótica, elétrica, não essa parte, mas a parte termodinâmica da física, tá? Então, a ciclo de gases, então, né, a física eu digo mais ligada a essa área, tá?
Então, assim, a fisicoquímica, digamos assim, a fisicoquímica é muito presente, e a química também, lógico, tem química orgânica 1, orgânica 2, fisicoquímica, né, noções de técnicas analíticas. Então, a química, ela está presente, mas a fisicoquímica é a mais presente. E quando se fala de fisicoquímica, não tem como não ter matemática, né? Isso tudo que eu comentei, quer dizer, cálculo de cinética de reação, cálculo de reatores, transferência de energia, transferência de massa, isso tudo envolve matemática, né? Então, não adianta, esse tripé, ele existe no curso, né? Mas assim, vamos lá, o Enzo não vai ficar bravo comigo, viu? Mas assim, não precisa preocupar com esse negócio de número complexo, e não, sabe, não é... Eu já sei a não sua é opinião. essa matemática tão, assim, é uma matemática muito aplicada, é muito gostoso, sabe? É aquela matemática bem aplicada, você não é o logaritmo pelo logaritmo em si, ele tem uma função ali, é uma matemática aplicada, é bem gostoso. E você tem a opção de ir direcionando, né? Aí, lógico, em algumas faculdades, não o curso em si, né? Porque ele é fechado, mas você tem como ir direcionando a sua carreira dentro da engenharia química para aquilo que você tem mais afinidade, né? Então, o que eu digo é assim: se você não gosta de matemática, de física, provavelmente engenharia química não vai te despertar muito interesse. Tem que gostar da área de exatas, isso tem. Mas assim, eu não sou fã de ficar estudando números complexos e logaritmo, que não entendo direito o logaritmo. Não desista por causa disso. Sabe, não é por isso, não é limitante, entendeu? Rebeca pergunta, tem biologia? Não tem biologia. Agora, na revisão, quando eu fiz, não tinha, era 0 biologia, não tem, até hoje não tem biologia. O que tem de novidade, né, frente a quando eu me formei, que eu vejo que os cursos de engenharia química hoje têm uma disciplina para isso que eu não fiz, é relacionada à biotecnologia. Então, assim, falando de biologia para esse lado de biotecnologia e processos de fermentação, aí sim, mas a biologia por si só, não, tá? Suzana, vamos falar um pouquinho mais assim do seguinte, a Braskem, uma indústria química muito grande, eu acho que é uma das maiores do Brasil, né? Das maiores. E vocês, com certeza, contratam muitos estagiários, muitos engenheiros, etc. Isso. Essa moçada aqui está admitamos que eles decidam por engenharia química. Uhum. Agora vamos para um passinho adiante. Ele vai escolher uma faculdade. Uhum. A indústria, na sua opinião, ela é um pouco criteriosa? Os recursos humanos, quem faz o processo seletivo, eles são criteriosos assim contra a faculdade? É um limitador assim a faculdade? Ou Tá. foi mais? Como é que está hoje? Tá. Eu vou responder. Talvez assim, eu tenha uma opinião um pouco diferente do que alguns profissionais aí, tá? Mas eu vou explicar por quê. Há uns anos atrás, eu diria que sim, a faculdade é um limitante e era uma das primeiras coisas que se olhava quando se recebia um currículo, tá? Hoje eu digo que não, tá? Não, no meu ponto de vista, a faculdade não é o limitante, tá? Primeiro, por quê? Porque eram poucas as faculdades, então qualquer nova faculdade que se tinha, ela aparecia, ela se destacava, era fácil se formar uma opinião sobre ela. Hoje são inúmeras as faculdades que oferecem um curso de engenharia química, então é impossível um profissional de engenharia química ter uma opinião formada sobre todas as faculdades que oferecem curso de engenharia química. Então, assim, esse é um ponto. Outro ponto, as empresas, né,
hoje, aí assim, quando eu digo as empresas, tá, gente, lógico, tem empresas que são um pouco mais tradicionais, empresas que estão um pouco mais na vanguarda, né, de puxar os processos de seleção, mas assim, em geral, as empresas, elas têm priorizado uma seleção comportamental muito forte, tá? Lógico, se ela vai contratar para uma função, né, se ela quer contratar um estagiário ou um trainee para trabalhar em processos químicos, ela seleciona, eu preciso de engenheiro químico ou de um engenheiro, não sei, mecânico ou de um químico. Então, ela, né, vai selecionar a profissão em si, tá? Mas, assim, as seleções são feitas muito hoje em dia com aspectos de tomada de decisão, lógica de pensamento, comportamental, né? Como que você se sai em algumas dinâmicas de grupo, tá? Então, assim, em termos de seleção, eu falo para vocês que eu não vejo que hoje é um grande limitante, tá? Mas aí vem o segundo ponto, gente, que é o seguinte: a seleção é só a primeira fase de uma vida profissional, entendeu? Passou a seleção, o profissional não vai se sustentar se ele não for um bom profissional, se ele não tiver uma técnica por trás. E é isso que as empresas que puxam os processos de seleção, que elas pensam hoje em dia, entendeu? Elas partem do princípio que aquele candidato que está ali tem as bases de um engenheiro químico. Parte desse princípio. E ela se aprofunda na seleção do comportamental. A partir dali, é com a pessoa. Se ela mostrar que ela não tem as bases, não vai dar certo, né? Ou a carreira não vai decolar. Então, assim, uma coisa é a seleção e foi a resposta que eu dei para vocês. Outra coisa é como carreira e como profissional. Sim, faz diferença, entendeu? Faz diferença você escolher uma boa universidade, uma universidade que tenha parcerias, sabe? Que invista. Isso que é importante olhar, sabe? Se a universidade, ela investe, entra no site da universidade, converse com os coordenadores de curso, sempre com essa ótica. É uma universidade que investe em laboratório, ela investe na formação, ela tem parcerias com outras universidades, com o exterior, com indústria. Isso também é legal. Então, assim, essa pergunta sempre aparece e, assim, eu acho que uma coisa é seleção. Para a seleção, gente, eu acho que a faculdade não é tão limitante mais. Mas não pense só em seleção, porque o que vai sustentar é a sua base, é a sua formação. Então, é isso. Suzana, agora nessa live aqui, nós estamos com... Eu e você, tem 14 pessoas e a maioria é meninas, né? Meninas, tá. Agora, você é a mãe de 2 crianças maravilhosas, então você tem... Como que... Agora vamos lá, né? Como que é esse lado, assim, de conciliar a carreira, mãe, vida profissional, vida pessoal, principalmente assim, mãe e a carreira, que você fez uma carreira maravilhosa. Como é que você se ajeita aí? Assim, não é fácil mesmo, né? Não é fácil, a gente, cada família aí encontra seu modo de funcionamento, né? Então, assim, aí eu vejo dois pontos, né? Primeiro, né? As empresas hoje, elas são mais flexíveis em relação a isso, e elas conseguem lidar com essa situação, tá? Então, assim, isso é um ponto, as empresas hoje apoiam esse tipo de dinâmica feminina, então, isso daí é uma coisa que tende a crescer e é um facilitador. Segundo, né, gente, vamos combinar, né, ainda mais assim, vocês ainda são mais jovens que eu, né, a dinâmica da família mudou muito, né, então, assim, a distribuição de tarefa hoje, ela é igual, ela é, principalmente aí para você, se já é para mim, né,
principalmente aí para vocês, né? Então, assim, a dinâmica familiar, hoje em dia, ela é outra, sabe? Então, isso também ajuda muito e tira aquela carga e te dá mais autonomia. Então, eu acho que isso ajuda muito também, né? E terceiro, não se preocupem, gente, toda família encontra seu modo de funcionamento, sabe? Isso eu falo não só pela minha experiência, né? Mas pela experiência das minhas colegas de trabalho, estagiários, trainees, enfim, toda família encontra o seu melhor modo de funcionamento, sabe? Então, hoje isso não coloquem isso como limite, né? Claro, coloquem como escolha. Sempre serão feitas escolhas, né? Todo dia serão feitas escolhas mas aí são questões pessoais e a escolha é pessoal, né? Aqui, o Vitor fez assim, em relação a faculdades particulares, você tem alguma indicação? Eu não sei se eu acho que você respondeu com a pergunta anterior, de que não. Assim, Vitor, eu vou te falar. Assim, indicação, eu acho que para você não vai ser novidade em relação aos particulares, porque assim, eu tenho um vínculo maior com as tradicionais, tá? Por exemplo, né, a FEA, Mauá, aqui em São Paulo, né? Falando aqui na região de São Paulo, né? Mas assim, não quer dizer que outras não são, sabe? Como eu falei, eu não conheço realmente, gente, é impossível hoje conhecer todas as faculdades que oferecem um curso de engenharia química. Então, assim, essas tradicionais, eu te digo que com certeza são tradicionais, são boas e eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro da indústria com elas, tá? Mas isso não significa que outras não são. Então, assim, eu acho que muito mais do que a minha opinião em relação ao nome de uma faculdade, eu acho que olhe esses 3 aspectos que, na minha opinião, são legais, tá? Vem a grade que essa faculdade tem, se ela tem programas de iniciação científica, então ela trabalha com CAPES, com CNPq, né? Ela investe em pesquisa. Isso é sinal de uma boa universidade, né? Ela tem parcerias, às vezes ela não tem grandes laboratórios como outras, mas ela tem os mesmos acessos, as mesmas técnicas, porque ela tem parcerias. Então, assim, essa é uma combinação de uma boa faculdade, sabe? Então, acho que é melhor eu te dar essa dica do que eu te dar o nome de uma ou outra universidade. E a Rebeca pergunta: você aconselharia uma faculdade integral de engenharia química? Será que é muito pesado? Aliás, posso complementar a sua pergunta, Rebeca? Às vezes, quando se pega estágio, às vezes não se dá preferência para alguém que faz uma faculdade de engenharia noturna para poder ficar mais tempo durante o dia, ou isso é irrelevante? Eu tenho um programa para estagiário? Não, hoje é mais flexível, tá? Não, vamos lá. Isso foi uma coisa que eu nunca, toda vez que eu precisei contratar um estagiário, eu nunca me atentei a isso, tá? A ser diurno ou a ser noturno. Porque no final você combina a carga horária, entendeu? Então, você combinando a carga horária, e ela pode mudar, já aconteceu várias vezes. Então, por exemplo, segunda e quarta o estagiário trabalhava de 1 às 5, na terça e quinta de tanto. Então, assim, isso sendo combinado, eu não acho que tem problema algum, tá? Então, assim, não enxergo, assim, nunca dei preferência para noturno ou o diurno foi impeditivo. Não, eu acho que isso é passível de combinar um modo de funcionamento, tá? Mas a Rebeca pergunta se é pesado também, né, fazer. Se é pesado fazer noturno. Rebeca, tem faculdade de engenharia? Agora, deixa eu falar uma coisa. Que se é noturno, são 6 anos, se eu não me engano, hein? Normalmente noturno são 6 anos. Então, quer dizer, também não é. Eu acho que isso, a ser integral 5 anos, e o noturno 6 anos. Eu acho que fácil, levinho não vai ser, não, viu? Aliás, curso superior, qualquer uma, acho que. Eu acho que vai ser pesado dos 2 jeitos aí, né? E você também pergunta que não parece que as empresas sejam tão flexíveis, mas pelo que a Suzana falou, acho que são sim, né? Pelo menos as grandes.
Elas são assim, claro, né, gente? Assim como pessoas, né? E tem pessoas de todos os tipos, empresa também, tá? Tem empresas de todos os tipos, todos os portes, tá? Então, assim, lógico, para isso tudo que eu tô falando, tem alguma exceção? Certamente tem, tá? Então, certamente tem uma ou outra exceção. Mas, assim, a tendência é essa, tá? A tendência é essa flexibilização, é você combinar. Por que isso, né? Porque é isso, gente, que os profissionais estão buscando, entendeu? E não estou nem falando profissional da minha idade, os mais novos. Então, assim, a indústria, ela tem se adequado ao perfil dos novos profissionais, o que eles estão demandando. E é isso. Então, ela tem trabalhado nisso sim. Agora, pode ter uma outra exceção? Pode ter exceção. Agora, de novo, isso, não, na minha opinião, não tem que ser impeditivo para nada, para a escolha do curso, tá? Porque isso você vai ver lá na frente e certamente você vai fazer a opção de onde você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar, que tipo de indústria, que tipo de empresa, que valor da empresa você vai valorizar, né? Então, isso lá na frente, você consegue fazer essa triagem, tá? Para a fase que vocês estão, lógico, a pergunta é super pertinente para conhecer, mas assim, não. A indústria tem sim se flexibilizado cada vez mais. Eu acho que, Bia, eu não sei se essa tua, acho que talvez responda pelo menos parcialmente a sua pergunta. Você tem alguma dica sobre esse negócio de estágio? Porque muitas faculdades que eu pesquisei têm uma grade muito diferente. Tinha uma que cada semestre era um horário. Então, dá para conciliar estudo e estágio? Tá. Olha, dá, como eu falei, né? Aí é muito de combinar, né? Mas isso desde o início de um processo de seleção, isso já fica claro com a empresa, entendeu? Aí, assim, lógico, você perguntar, uma pessoa que tem uma flexibilidade de um dia inteiro, leva alguma vantagem frente a uma pessoa que não tem a flexibilidade de um dia inteiro, porque, né, optou por não fazer noturno? Não, assim, para mim, nunca foi um impeditivo isso, como eu falei, tá? Eu acho que tudo é uma questão mesmo de combinar. Agora, né, teve uma parte aí da pergunta e eu concordo que, assim, tem faculdades que também não colaboram com a grade, né? E aí coloca assim, uma disciplina 2 horas, o aluno faz a manhã inteira, e aí 2 horas da tarde tem uma disciplina. Tem muita faculdade que faz isso, né? E aí também não colabora, porque lógico que dificulta, né? Assim, não estou falando que uma empresa não contrataria, mas para o próprio aluno dificulta isso, né? Então, pode existir, essas dificuldades podem existir, sim. Bia, deixa eu só falar uma coisa para você. A Rafaela, né? A Rafa ou Suzana, a Suzana conhece, a minha sobrinha, que fez engenharia química na Mauá, o Bia. Então, eu vi que ela fez estágio na Braskem, inclusive, né? Ela fez estágio na Braskem, depois fez na Hora. E então você sabe que a Mauá, ela fez Mauá. Então, numa certa parte do estágio, que acho que era quarto e quinto ano, a Mauá dava aula, disponibilizava aula à noite. Então, eu ficava o dia inteiro e podia fazer a matéria à noite. Era puxado, porque tinha que ir à noite. Mas a Mauá, eles flexibilizavam o horário para os alunos fazerem estágio. Então, Mauá, por exemplo, eu sei que é assim. Tá? Então, viu, Bia? É uma coisa pessoal que eu vivi aqui na minha família, tá bom? Joia? Suzana, como que está esse negócio em dia? Porque tem duas coisas que eu acompanho muito a empresa, sobretudo no mercado financeiro, e muito se fala de sustentabilidade e inovação, né? Que ponto que estão as indústrias do Brasil nesse aspecto? Porque essa moçada, veja, todos eles que estão aqui, eles devem estar no terceiro ano, alguns fazendo cursinho, e eles vão se formar daqui 5, 6 anos. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de futuro para eles, né?
Certo? Então, na sua opinião, como está a nossa indústria? Como que você acha que vai estar a nossa indústria daqui 5, 6 anos? Olha, eu acho... Quadro pessimista, otimista? Olha, eu sou muito otimista em relação a isso. E assim, para mim, né, enfim, que como eu falei, né, sempre quis ser cientista, sempre trabalhei na área técnica, eu sou apaixonada por inovação, né? Eu acredito muito na inovação, sou apaixonada, sempre quis trabalhar com inovação, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que antes de sustentabilidade vem inovação, porque a sustentabilidade ela não vai existir se não tiver inovação, porque na sustentabilidade você pode colocar metas, mas como você vai atingi-las? Né? Você só atinge com inovação, com processos inovadores, produtos inovadores. Então, eu acho que assim, essa é a tendência. E a inovação voltada para a sustentabilidade, gente, é a tendência geral. Por quê? Né? Hoje em dia, aí vamos falar de, né, grandes empresas que têm a inovação num formato estruturado. Né? O caráter sustentável daquela inovação é um critério para decidir se aquela inovação vai para frente ou não dentro da empresa. Então, aí, claro, varia de empresa para empresa, porque cada uma tem uma característica, mas, assim, toda empresa, vocês vão ver, né, toda indústria, elas fazem uma seleção dos assuntos que vão ser trabalhados, né, porque ideias tem um monte, mas você precisa focar. E uma vez focado e você desenvolvendo aquela inovação, a indústria tem que investir, né, para tornar aquilo em escala industrial. Então, em todas essas fases, hoje em dia, já se iniciou a avaliação, sempre foi critério econômico, né? Qual perspectiva de venda, qual perspectiva de preço, quanto que isso vai dar de margem, né? Produtividade, esses sempre foram critérios clássicos para decidir, né, ir para frente com uma inovação e com investimento. Hoje, muito além desses critérios, tem o critério sustentabilidade, que aí ele vai estar como descrito? Depende da indústria, ou na forma de ciclo de vida do produto, ou na forma de emissão de CO2, ou na forma de consumo de água, consumo de energia elétrica. Ele pode estar em vários formatos, mas hoje é critério. Então, assim, esse é o futuro. A indústria que não investir nisso, ela não vai se sustentar na próxima década. Isso eu acredito muito. Então, assim, quando vocês estiverem se formando, a indústria que não focou nisso, ela vai estar se afundando. Porque esse é o caminho. E esse é um dos motivos também que eu comentei, que eu vejo que o curso de engenharia química vem adotando, dentro da disciplina de processos, os processos de fermentação e biotecnológicos. Porque isso é uma revolução para muitos processos industriais, né? Agora você vê, né? Só com essa informação que você deu, vocês viram que escolha de uma faculdade, como vocês me perguntaram agora há pouco, vê se a faculdade dá uma ênfase a isso também, sustentabilidade, né? Porque isso. Critério, é um outro critério, certamente. A Gabriele fez uma pergunta Gabriele fez uma pergunta muito legal e eu vou levantar a bola aqui para a Suzana. Primeiro, o engenheiro formado no Brasil pode trabalhar no exterior? Porque um médico, um dentista, um professor não pode. O médico, um engenheiro pode. E se pode, ele é bem aceito no exterior? O engenheiro brasileiro? Legal. Pode sim, tá? Não tem toda a burocracia que tem, né? Como um médico, por exemplo, né? Como a Gabriela aí citou. Então, ele pode, sim, tá? O diploma é reconhecido. É bem visto, sim, tá? É bem visto. Conheço muitos profissionais, colegas de trabalho que estão trabalhando hoje no exterior, que optaram por isso, né? Alguns voltaram, foram na forma de expatriação, outros não, foram na forma de contratação definitiva, e todos, assim,
se deram muito bem, todos com uma história assim, de carreira bem legal, bem bacana. Então, sim, é bem visto, e eu te digo, com toda essa história de diversidade que as empresas promovem, ter um engenheiro da América do Sul trabalhando em outra região é uma quebra de paradigma para as indústrias. Então, elas abrem as portas, sim, tá? Aliás, se eu não me engano, acho que o Renato que falou que a presidente mundial da Solvay, ela é uma mulher, né? Uma mulher e marroquina, é isso? Você tem essa informação? Eu não me lembro. Isso, ela é uma mulher e é marroquina, Olha só, pensa. Puta, olha que legal, né? Então, esse negócio de diversidade, até o Vic, né? O Vic fez uma live muito interessante, só que calhou de tal horário. Ele fala muito desse negócio de diversidade, de tudo, né? Mas isso, e assim, olha, né, a diversidade, ela se encaixa muito bem nessa pergunta, né? Porque quando fala de diversidade, a gente não está falando, né, só da questão racial, da questão opção sexual, não é só isso, é também diversidade de costume, né, de hábitos. Então, assim, é europeu, com asiático, com sul-americano, essa mistura de cultura e de forma de pensar e de vivência diferente é considerado uma diversidade muito grande. Então, assim, o que as empresas buscam é ter no board, né, delas, no comitê executivo, no board, o máximo de representantes de N regiões do mundo. Então, assim, aquele clássico, né, que se via há 15, 20 anos atrás, de empresa francesa, o comitê executivo é todo formado por franceses, ou no máximo europeus. Não, isso hoje o que se estimula é exatamente o contrário, né? E tem estatística e isso, gente, não é só para aparecer, não, sabe? Eu defendo muito, porque tem muita estatística, vocês podem procurar, que mostra que empresas que investem na diversidade têm melhores resultados. E tem. Agora, não é fácil. É muito bonito, mas não é fácil, porque o profissional, ele também tem que estar disposto a interagir com outras culturas, o que não é fácil. E eu te digo por experiência própria, trabalhei anos com franceses. Não é fácil, gente. O modo de pensamento é diferente. Eu não estou falando da pessoa que eu trabalhei. A cultura é diferente, o modo de planejar as coisas é diferente. Então, a diversidade, né, ela eu acredito muito, acho que ela é necessária, mas as pessoas envolvidas de todos os lados têm que estar dispostas a colaborar. Isso é fundamental, senão não funciona, né? Se um não quer abrir mão de nada, o outro também não, enfim, não funciona. Né? Gabriela, eu tenho a impressão que você gostou muito dessa resposta, não? Ela tá... O que será que ela já está pensando? Já está pensando em fazer... A Gabriele já está pensando em trabalhar em outro lugar, hein? Tá certo. Gente, vocês viram que foi uma delícia esse bate-papo. É sempre um prazer muito grande falar com a Suzana, bater um papo com a Suzana, com o Renato, que fiz uma live agora há pouco. Suzana, então, em nome do Singular, em nome do Ângulo, queria te agradecer a sua participação aqui no 37º Encontro de Formação Profissional. Mais uma vez, né? Porque você está sempre presente. Isso aí, obrigada. Eu que agradeço. Eu adoro, viu, Enzo? Muito bom. Eu sei como é importante isso, já passei por essa fase, fez diferença para mim, né? Não era um formato estruturado como é esse aí, que o Singular faz, mas enfim, eu sei que é super importante, adoro participar, agradeço aí por mais esse ano, né? Espero contribuir aí por muito tempo ainda. E precisamos comemorar o seu aniversário, os dois, né? Ixi, esse aí tá demorando, né? Acho que... Tá joia, pessoal. Então, a todos vocês, obrigada, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, Suzana. Depois a gente conversa com mais calma aí, tá bom? Combinado. Obrigada. Tchau, beijo, gente. Pessoal. Manda um beijo para as crianças. Tchau, tchau. Vou sim. Tchau.